Meus irmãos, na paz do Senhor, aqui quem vos fala é o professor Pedro Júnior. Estamos com mais uma aula da EBD. Tendo em vista o decreto que impossibilita as igrejas de abrirem nos finais de semana, já é a segunda lição que, ao invés de fazermos o estudo para professores de jovens, nós estudamos a lição de jovem propriamente dita. Paulo responde questões a respeito do casamento, é o título dessa lição. Lição de número 11, referente ao dia 13 de junho de 2021. Então, você que é jovem e pretende se casar, ou você que é jovem e não quer casar, talvez algumas perguntas possam pairar na sua mente. Então, hoje, nós estamos com essa lição com o intuito de tirar, de certa forma, algumas dúvidas que você possa ter com base bíblica e, na ocasião, usando o texto de Paulo aos Coríntios, a sua carta que ele escreve, respondendo algumas questões acerca do casamento. O texto do dia nos diz assim: mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Como síntese da lição, nós temos: o casamento deve ser no Senhor, bem planejado e realizado de forma segura para amenizar as dificuldades de uma vida a dois. Nós temos três objetivos. Primeiro, conscientizar de que o casamento é bom, mostrar a indissolubilidade do casamento, saber que o casamento não deve ser usado como fuga. Então, na ocasião, nós estudaremos a lição onde Paulo responde algumas perguntas à igreja de Corinto acerca do casamento. Nós precisamos estar conscientes de que o casamento deve ser no Senhor e que ele é uma dádiva divina, instituída por Deus. Deixar pai e mãe constituir uma família é um projeto divino, como nós veremos em Gênesis capítulo 2, versículo 25. Como texto bíblico, base para essa lição, nós temos primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos do 1 ao 14. Nos diz assim: ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos defraudeis uns aos outros, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento. Porque quereria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Amém. Pois bem, irmãos, a título de introdução, nós precisamos entender que os membros da igreja em Corinto tinham muitas dúvidas a respeito de várias questões, muitas dúvidas. Então, Paulo e a igreja de Corinto se comunicavam através das cartas e muitas dúvidas eram tiradas pelos escritos de Paulo. Então, a igreja em Corinto, em certa feita, fez perguntas ao apóstolo em relação às questões matrimoniais, em relação ao casamento.
como deveria ser, como não deveria ser. E na ocasião dessa primeira carta, que numa compreensão histórica seria a segunda, mas foi canonizada e nós compreendemos e temos como primeira, o apóstolo Paulo ensina os irmãos sobre esse tema tão importante naquele tempo e para os dias atuais, sobretudo. Então, graças a esse questionamento da igreja de Corinto, nós temos hoje registrado no cânon bíblico várias orientações sobre o assunto. Então, é apoiado na carta aos Coríntios que nós iremos tratar, aprender um pouco mais sobre esse tema tão importante, sobretudo para os jovens, que ainda não se casaram. Então, o primeiro ponto da lição tem por título: O casamento é bom. No primeiro subtópico, nós temos o relacionamento sexual é para o casamento heterossexual e monogâmico. Então, a primeira coisa que nós devemos compreender nesse ponto é o casamento cristão, ele tem duas características basilares: monogamia, ele é monogâmico, e heterossexual. Ou seja, um homem não pode ter mais de uma mulher não pode ter mais de um homem, portanto, monogâmico. Um homem não pode se relacionar com outro homem. À luz da Bíblia, uma mulher não pode se relacionar com outra mulher. Heterossexual. Um homem se relaciona com a mulher se relaciona com o homem. Então, isso são questões basilares, sobretudo na sociedade que estamos vivendo, onde tais valores têm sido fortemente atacados em nome de uma compreensão de libertação dos corpos, se libertar de uma prisão onde você enjaula o seu verdadeiro eu. Não. À luz da Bíblia, o homem casa-se com uma mulher e a mulher casa-se com um homem. Se passar disso, não é aprovado pelo Senhor. E se alguém tem uma dificuldade em relação a isso, um sentimento diferente, está sendo identificado, você jovem, é preciso orar a Deus, pedir ajuda, porque no ponto de vista cristão, do ponto de vista bíblico, essa prática precisa ser confrontada. Essa prática ou esses desejos precisam ser tratados. E Deus, na pessoa de Jesus, é poderoso para nos libertar e nos ajudar em qualquer dificuldade. Então, essa compreensão precisa estar latente na nossa mente como um ponto inicial para se tratar de questões acerca do casamento. Naquele tempo em que Paulo escreveu essa carta, surgiram na igreja algumas tendências gnósticas. Nós vimos na aula anterior, que a grosso modo tinham dois pensamentos muito fortes que estavam entrando na igreja. Primeiro, fazer o que bem entender com o próprio corpo, uma vez que a crença era de que o espírito não seria afetado. Ora, o que eu faço no corpo não afeta o meu espírito. Isso vem de uma compreensão gnóstica, vem do gnosticismo. Então, eu posso me entregar à prostituição, por exemplo, não afeta o meu espírito, porque eu estou fazendo com o corpo e o corpo é mau. Vindo de um pressuposto platônico onde divide alma, carne, espírito e corpo, onde o corpo é mau e a alma é boa, o espírito é bom. Em nome disso, estes que seguiam essa corrente gnóstica acabavam influenciando membros da igreja de Corinto, dizendo: olhem, pode fazer o que quiser com o corpo é mau mesmo. Isso não afeta o espírito, não. Vocês continuam bem com Deus. Olha o que a igreja estava passando. Olha a influência que a igreja de Corinto estava sofrendo. Outro ponto dessa corrente gnóstica: mortificar os desejos do corpo, uma vez que a crença era de que o corpo era matéria má. Portanto, os dois extremos eram ruins. Por um lado, tem a depravação total do corpo. Ou seja,
o que você faz com o corpo não afeta a sua alma. Por outro lado, mortificar os desejos do corpo de uma forma total. Até os casados estavam sendo atingidos por essa compreensão. Nós veremos no próximo tópico, mas só adiantando, se eu não me entrego totalmente às paixões da carne, aos desejos carnais, que era uma compreensão desta corrente gnóstica, eu faço totalmente o oposto. Eu não me relaciono sexualmente de modo nenhum. E isso implicou em desavenças, discordâncias e, por isso, dúvidas acerca do que fazer dentro do casamento. Então, é nesse cenário que o apóstolo Paulo começa a exortar e a ensinar a igreja sobre o que fazer no casamento. Aí vem o subtópico 2. Paulo recomenda o casamento. Ele afirma que bom seria que o homem não tocasse em mulher. É contraditório? Porque ele diz isso. Ele diz assim, bom seria que vocês fizessem como eu fiz, né? Não queiram mulher, não se casem. Mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, cada um tem o seu próprio marido. Então, ele diz, bom seria que vocês não se casassem, mas, por causa da prostituição, se casem. Porque a cidade de Corinto é predominantemente uma cidade prostituída. Para vocês terem noção, se alguém dissesse que era de Corinto, a imagem da perversão sexual já entrava na mente daquela pessoa, já acendia na mente daquela pessoa em relação ao outro, em relação a outra. Ser de Corinto era sinônimo de ser prostituto, de ser pervertido, de ser um bebarrão, um depravado, só para nós termos noção do que essa cidade representa em relação a questões morais, sobretudo na área sexual. Tendo em vista esse contexto, o apóstolo Paulo diz, bom seria que vocês fossem como eu, não casem mais por causa da prostituição, tendo em vista esse cenário, é melhor casar do que se prostituir. É melhor que vocês se casem logo, agora cada um tem uma mulher, cada uma tem um marido, ok? E, já puxando o tópico 3, a prática da abstinência sexual e do celibato é para solteiros. O que é celibato? É o estado ou característica daquele que não casa. Então, celibato é esse estado de não se casar, é continuar solteiro. O que é que estava acontecendo em Corinto? Até os casados estavam querendo assumir essa postura do celibato. Queriam ficar sem a ausência, ou melhor, ficar com a ausência da prática sexual dentro do seu próprio casamento. Então, os homens agora deixavam suas mulheres de lado. As mulheres deixavam seus maridos de lado, em nome de uma corrente que pregava que a mortificação dos desejos do corpo deveria ser exaltada. Mas não. Dentro do casamento, o ato sexual é permitido, e digo mais, aconselhado. O apóstolo Paulo diz, se nós examinarmos o versículo 5, ele vai dizer, não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo. O que é defraudar um ao outro nesse contexto? É ficar sem cumprir com os papéis matrimoniais. É ficar sem cumprir o seu papel de esposo no tocante à relação sexual. É ficar sem cumprir o seu papel de esposa no tocante à relação sexual. Isso não significa, irmãos, que jovens, que não há exceções. De repente, um cônjuge não está muito bem, está passando por alguma situação, não está bem mentalmente. Em comum acordo, não precisa ter a prática sexual naquele dia necessariamente. Isso também não é sinônimo para a prática sexual ser diária e em todo o tempo, não respeitando o desejo do outro,
por uma simples obrigação. Não. Paulo está dizendo, olha, é preciso ter um acordo entre o casal para que ambos fiquem sem relações sexuais. E isso é tão sério que ele usa um exemplo até para se consagrar ao Senhor, por exemplo. Se você quiser se aplicar a oração, a um jejum, se dedicar ao Senhor alguns dias de maneira mais intensa, é importante que seja feito um acordo entre o casal. Se os dois consentirem, aí sim, podem se afastar de práticas sexuais por um período. E não seja muito longo. Olha só. Versículo 5 ainda do capítulo 7 de 1 Coríntios. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Então é tão sério isso. Dentro do casamento, o casal não pode ficar sem relações sexuais. Porque isso é uma parte também para o elo, para o fortalecimento do elo entre o casal. Em contrapartida, aos solteiros, sim. Aos solteiros, a prática sexual não pode acontecer. Antes do casamento, a prática sexual não é recomendado, é advertido severamente pela palavra. É um pecado cometido contra o próprio corpo. O apóstolo Paulo vai dizer isso. É um pecado cometido no corpo, contra ele. O corpo é templo e morada do Espírito Santo. Uma vez que o corpo é templo e morada do Espírito Santo, ele não pode se prestar à prostituição, à fornicação. Então é preciso que os jovens solteiros ainda peçam a Deus força para aguardarem o tempo certo do casamento. E aí sim, se deleitarem no prazer sexual com o seu cônjuge. Porque tem uma falsa compreensão de que o casamento é só para procriação. Não. O comentarista da lição vai trazer, e à luz da Bíblia, nós entendemos que o casamento é para procriação, sim, mas também para o prazer mútuo do casal. Posso decidir não casar? Pode. É bíblico também. O apóstolo Paulo vai dizer: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. O que é abrasar-se? Arder em desejo. Eu tenho desejo de casar, eu quero ter uma vida conjugal, eu quero me casar com aquela pessoa, eu quero viver a dois. Case. Porque o celibato é entendido por Paulo como um dom. Tem algumas pessoas que têm esse dom, que têm essa condição. Não querem se casar, querem viver unicamente para a obra. É como pessoas viúvas. A partir de hoje eu não quero um novo casamento, eu quero viver só para a obra de Deus, fazer a vontade de Deus. Me envolver no trabalho da igreja. Contribuir para o crescimento do reino. É uma opção. Mas faça se você não ficar abrasado. Quero me casar, eu tenho desejo, mas eu... Não. Se Deus lhe concedeu este dom, fique sem se casar. Mas se não concedeu, é melhor se casar do que ficar nessa chama a ponto de transgredir contra o Senhor. Este é o primeiro tópico. Vamos então para o segundo ponto da lição. A indissolubilidade do casamento. Esse é um tema muito interessante para ser trabalhado. Nos moldes originais, o casamento não é para ser desfeito. O ideal é que o casal se una, constitua uma família e seja feliz para sempre. Gênesis 2:24, Mateus 19:6. Paulo é categórico ao afirmar: aos casados mando. Ele apresenta o casamento cristão como um contrato indissolúvel.
Nos evangelhos, Jesus trata sobre a dissolução do casamento por causa de prostituição como uma exceção, está lá em Mateus 19, 3 ao 10. Ora, se houve prostituição, adultério, a Bíblia permite o divórcio. Na conjuntura atual, nas discussões atuais, tanto hermenêuticas quanto exegéticas, muitos pastores já concordam que violência doméstica também se configura em abandono, de modo que se permite também o divórcio. Mas é preciso deixar claro, jovem, que no original, no ideário do casamento original, o divórcio não é permitido. O que Deus quer de verdade é que um homem e uma mulher se casem e fiquem juntos para sempre. Então busque isso para você. Escolha bem o seu par. Escolha bem o seu futuro cônjuge. Não se deixe levar só por beleza, mera aparência, não. Nós somos mais do que simples rostos bonitos. Vai muito além do que isso. A vida a dois não é tão fácil. É preciso ter uma parceria. Então escolha bem, peça a Deus discernimento para que você possa escolher bem o seu cônjuge. Então Jesus afirmou que o divórcio surgiu devido à dureza do coração do homem. Moisés fez menção de divórcio por causa da dureza do coração. Jesus da mesma maneira. É tanto que o apóstolo Paulo vai dizer, olhe, se o cônjuge não crente concordar em permanecer com você, que é cônjuge crente, se não houver conflito, se o descrente aceitar tranquilamente, viva, não se divorcie. Agora, se ele lhe abandonar ou se ela lhe abandonar, porque você é crente, aí se divorcie. Então é importante entendermos esse conceito. E eu reafirmo aqui, o casamento foi feito no seu original, na sua compreensão inicial, na vontade de Deus, para ser indissolúvel. Glória a Deus. Mas por causa da dureza do coração, o divórcio é permitido em algumas situações. Abandono, adultério, violência doméstica, que é agressão. Já falei do casamento com descrentes antes da conversão, né? Acabei tocando nesse ponto, que é justamente o subtópico 2. A exceção de Paulo para o divórcio é no caso em que apenas um dos cônjuges se converta ao cristianismo, o que não era comum entre os judeus, e os costumes gregos romanos, onde se supunha que a família tinha religião única. No entanto, mesmo na exceção, existia regra a ser seguida, ou seja, isso seria possível somente se o casal não conseguisse viver pacificamente sua diversidade religiosa. Paulo orienta o cônjuge cristão a preservação do casamento, caso o cônjuge não cristão concorde com sua decisão por Cristo. Todavia, ele aconselha o divórcio caso o descrente queira se separar. Nós vemos isso nos versículos 15, 16, 27, 28 e 39 do capítulo 7. Terceiro subtópico do tópico 2. O divórcio não faz parte do plano original de Deus. Então, os coríntios precisavam de instruções específicas a respeito do casamento e do divórcio, pois estavam vivendo em uma sociedade de padrões morais contrários às escrituras sagradas. Jesus deixou bem claro que no plano original de Deus para a família não havia espaço para o divórcio, mas pela dureza do coração do homem é permitido em alguns casos. Paulo era um homem de Deus, um apóstolo que conhecia bem os ensinos do mestre. Por isso advertiu aos coríntios quanto à permanência no casamento, afirmando que estás ligado à mulher, não busque separar-te. Estás livre de mulher, não busque mulher. Eu queria explicar, o comentarista até traz do seu livro de apoio, que essa fala de Paulo sobre não busque mulher, não se case, estava ligada também, para além do seu exemplo de vida, pelas questões da época que
os cristãos viviam. Por exemplo, Paulo esperava a vinda do Senhor para a sua época, para a sua geração, ele ainda em vida. É tanto que ele diz, e nós, os que estivermos vivos, lá no capítulo 15 de Coríntios. Então, é preciso entender, jovem, que para o progresso do reino, para o avanço do evangelho, para o avanço da evangelização, para que as nações daquele tempo pudessem ser alcançadas pela pregação do evangelho, o apóstolo Paulo se preocupava com tudo isso, de modo que dizia, olhe, é bom que não case. Por quê? Porque o homem, quando é solteiro, ele tem mais tempo para a obra. A mulher, quando é solteira, ela tem mais tempo para a obra. É por isso que você, jovem, é fundamental para o reino de Deus. Você tem muita força, vocês são fortes. E esta força tem a ver também com essa disponibilidade que vocês têm para o reino. Vocês não têm que, via de regra, tomar conta de uma casa nos mesmos moldes de pessoas casadas, do pai de vocês, por exemplo. Então, nessa perspectiva, o apóstolo Paulo diz, é melhor que não case, porque vocês vão trabalhar mais para o reino. Só que mais adiante, no capítulo 7, ele vai dizer, agora eu quero que vocês entendam o seguinte, independente de casado ou solteiro, é preciso trabalhar para o reino da mesma maneira. Os casados é como se não fossem, no sentido de trabalhar, não parar de trabalhar por conta das demandas que o casamento traz. Deus entende o nosso compromisso com a nossa família, com a nossa casa, com os nossos filhos, nossa esposa, o esposo. Só que a obra de Deus é preciso uma consciência sobre isso, de que a obra de Deus também também requer a nossa contribuição. Então eu casei, vou andar bem lento agora, já não sou mais jovem, não vou fazer, não vou trabalhar para o reino como eu fazia antigamente. Isso era no meu tempo de jovem, não. É preciso trabalhar com a mesma motivação. Glória a Deus. O tópico 2 nos dá essa visão. E agora, para fechar, tópico 3. O casamento não deve ser usado como fuga. Muito importante. No subtópico 1, nós temos: o casamento não pode ser usado como fuga para a solidão. Porque tem pessoas que estão se sentindo muito só. Estou me sentindo muito só. Então eu quero me casar para preencher esse vazio de solidão na minha vida. Não é um bom argumento para se casar a solidão. O casamento não é garantia de ausência de solidão. Existem casais aparentemente bem casados e que um dos cônjuges ou os dois vivem solitários. Para a felicidade do casal deve existir boa intimidade emocional entre eles. Os solteiros e viúvos devem ter isso em mente ao planejar um casamento. Há pessoas que se sentem solitárias em sua família e criam expectativas de resolver esse problema com o casamento. Ela corre o risco de apenas reproduzir o ambiente de convivência atual. Por isso, durante o namoro e o noivado, o crente deve ter certeza de que a outra pessoa é capaz de ampará-lo em todos os momentos que precisar. Mais uma vez, é necessária a reflexão sobre quem será o meu esposo. Quem será a minha esposa? Só para fugir de uma solidão, você pode estar sozinho dentro do seu casamento. Se você escolher errado. Se você não observar as instruções divinas, os insights divinos sobre quem é esta outra pessoa. Porque às vezes Deus permite que nós vejamos quem é esse outro. Quem é essa outra pessoa que está sendo forte candidato ou candidata a ocupar uma vaga no nosso coração. De ser o nosso cônjuge, o nosso parceiro íntimo para o resto da vida. Íntimo no sentido de estar lado a lado com você. Nos momentos de dor e de alegria. Mas se eu casar só para fugir desse estado de solidão, eu cometo um grande erro. Porque casamento é para além disso. No subtópico 2, o título é: o casamento não pode ser usado como fuga da tentação sexual. É outro equívoco.
Quando Paulo afirma que por causa da prostituição cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido, e diz aos solteiros e às viúvas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se, ele não diz displicentemente. O casamento não é uma decisão a ser tomada de qualquer maneira. E a escolha deve ser bem feita e o momento deve ser bem adequado. Os jovens e os viúvos devem tomar a decisão pelo casamento somente após ter segurança de que é a melhor decisão a ser tomada e não por ter dificuldade com a tentação sexual. Embora no contexto da cidade de Corinto, que chamava para a prostituição os crentes, sobretudo, a fuga da tentação sexual não pode ser o único critério, não pode ser a base para a sua decisão de casar-se. Não pode. O casamento é para ser feliz e fazer o outro feliz. O casamento também não é garantia de plena satisfação sexual, por exemplo. Por isso a recomendação de Paulo em 1 Coríntios 7, do 3 ao 5, dentre outras, dependendo da situação, Paulo afirma que é melhor ficar solteiro, o celibatário, por exemplo. Então, casamento é uma escolha muito importante a se fazer. Quem você vai levar para aquele altar é muito importante. Subtópico 3. O casamento não pode ser usado como fuga das dificuldades da vida. É comum ver jovens dizendo assim, eu quero me casar, vou sair logo de casa, sabe, tá muito difícil aqui, ninguém me ouve, eu não tenho muita liberdade, não posso fazer o que eu quero me casar para ter a minha casa, viver nos meus moldes, colocar as minhas regras. Primeiro, isso foge totalmente do pensamento de um jovem cristão. Se você está com um pensamento parecido, é importante revê-lo. Eu quero agora botar as minhas regras. Obedecer pai e mãe ainda se constitui um mandamento, honrar pai e mãe e com promessa. Um jovem cristão, ele honra o seu pai e a sua mãe. Ele não quer se casar para fugir de um jugo da casa dos seus pais. Essa não é a razão principal. Fugir das ordens do meu pai e da minha mãe. Lógico que eu não estou me referindo a ordens absurdas, por exemplo. Imagine um pai e mãe descrente que agride o seu filho, que o submete a questões desumanas, a situações desumanas, enfim. Não é isso. Eu estou falando aqui de jovens que querem deixar a casa do pai, da mãe, só por não aceitarem regras. Regras estas que contribuem para um caráter, a formação de um caráter cristão na vida desse jovem. Ajuda para que um caráter cristão seja forjado na vida desse jovem e dessa jovem. Então o comentarista vai nos dizer, a vida tem suas dificuldades, angústias, sofrimentos e varia de pessoa para pessoa. João 16:33 diz isso. Algumas pessoas veem no casamento a oportunidade de fugir de alguns desses problemas. Todavia, não é a melhor forma de entrar em um casamento. Casamento é mais do que isso. As pesquisas a respeito dos motivos na escolha do cônjuge apontam, dentre as principais motivações, a transgeracionalidade, a busca por similaridades ou por complementaridades. Por transgeracionalidades, nos referimos aos modelos aprendidos na família de origem e no ambiente sociocultural. Por busca de similaridades, as características pessoais na pessoa escolhida, no sentido de reforçar suas imagens. Por busca de complementariedade, o que se pretende é a satisfação completa de suas necessidades, uma projeção do parceiro de determinados aspectos com deficiência na própria personalidade. De forma geral, essas motivações não são excludentes e as pessoas priorizam as características que lhes são mais importantes. Para o cristão, os princípios gerados a partir do Evangelho devem ser priorizados e ajustados às principais motivações. Para além das N motivações características vistas no nosso futuro cônjuge,
nosso futuro esposo, na nossa futura esposa, os princípios cristãos, os valores cristãos devem ser notados, pontuados nessa pessoa também, para que não ocorra o julgo desigual e você venha sofrer posteriormente. Quer ver uma coisa? Converse com uma irmã da sua igreja que tem um marido não crente. É difícil, porque não pactuam das mesmas convicções. O lazer do crente no domingo à noite geralmente é o culto. E para o ímpio? E para o não crente? E como entrar em acordo? Isso é só um exemplo. Mas eu deixo esse desafio. Procure uma pessoa, um irmão ou uma irmã, na sua igreja, que seja casado ou casada com alguém não crente. Pergunte como é a experiência. Pergunte o desejo dela em relação à conversão da outra pessoa, do seu cônjuge. Pois bem, como conclusão, nós vimos que na lição ficou evidente que o casamento é bom e abençoado por Deus. Que o celibato é somente para pessoas que têm o dom para permanecerem nesse estado. O princípio original do casamento é pela duração até que a morte separe os cônjuges ou pelo arrebatamento da igreja. Todavia, devido à dureza do coração, muitos casais não chegam até o fim juntos, mas não é o desejo originário de Deus. Por isso, o casamento não pode ser usado para fugir da solidão, da tentação sexual, das dificuldades da vida. Ele deve ser bem planejado e deve ser feito segundo a vontade do Senhor. Meu querido jovem, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa te dar um casamento abençoado, um cônjuge que te faça feliz em todas as áreas da sua vida, que te ajude espiritualmente nos momentos mais difíceis que você precisar, que ande lado a lado com você. Pense nisso. Pense nisso. Escolha bem o seu cônjuge. Quem sabe essa revista, essa lição veio agora em tempo oportuno para você tomar algum tipo de decisão. Que Deus te abençoe. Nós finalizamos aqui esta aula, mais uma aula da nossa EBD. Compartilhe esse vídeo, curta. Todos os sábados ao meio-dia nós estamos aqui nos dias normais com o estudo de professores. Você, professor e professora, sempre é um prazer tê-los conosco. E você, jovem que acompanha essa lição, que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. A todos a paz do Senhor e até a próxima semana, em nome de Jesus.